Nesse vídeo eu vou estar falando sobre o filme Ponte para Terabithia, um filme que eu assisti recentemente e se tornou um dos meus favoritos. Nesse filme, nós acompanhamos a história de Jess, um menino que vive uma vida bem complicada. Ele gosta de desenhar, mas ele vive escondendo do pai porque, para o pai, isso seria meio que um motivo de vergonha, como se ele fosse menos homem só por ter gostos um pouco diferentes. No início do filme, a gente vê que o Jess é um menino que não costuma interagir muito com as pessoas. Ele tá sempre meio de mal com a vida, porque o pai dele não compreende muito bem ele, e ele meio que, com a exceção do pai, é o único homem da casa, então acaba sendo uma situação meio complicada, chegando até a ter que usar, às vezes, por exemplo, o tênis de uma das irmãs mais velhas dele. Mas, em um certo dia, uma menina chamada Leslie acaba chegando na escola onde o Jess estuda e, coincidentemente, ela é vizinha dele. Eles acabam se tornando melhores amigos depois de um tempo, apesar de no início o Jess se desentender com ela e sentir até um pouco de inveja por ter sido superado por ela numa corrida, mas eles se entendem depois de um tempo e vão formando laços de amizade muito fortes ao longo do filme. A dinâmica entre eles é daquele tipo de dupla onde tem uma pessoa muito otimista e outra que parece sempre estar de mal com a vida, sendo um pouco mais pessimista. Eles acabam contrastando entre si e, apesar de serem bem diferentes a princípio, eles conseguem formar uma boa amizade. Então, ao longo do filme, a gente vai vendo a amizade dos dois se desenrolando. A Leslie, ela vai acabar acrescentando muito na vida do Jess, fazendo ele mudar sua perspectiva sobre muitas coisas. Ela sempre tá ali para apoiar ele, muda a visão de mundo dele. Ele mostra os desenhos dele para ela incentiva ele a desenhar mais, enquanto ele tinha vergonha do que fazia. Apesar de gostar, ele sempre fazia escondido por ter medo de ser julgado pelos outros por ser diferente. E a gente chega ao ponto onde dá um nome ao filme, Terabithia. Terabithia é basicamente um reino imaginário. Terabithia não realmente existe. É como se fosse um local onde a Leslie e o Jess criaram para poder escapar da realidade, para poder esquecer dos problemas do mundo afora. Eles se desligavam totalmente do mundo e viviam aquele mundo totalmente diferente de tudo que existe. Tem momentos onde vão estar acontecendo coisas que às vezes fazem a gente se perguntar se aquilo realmente está acontecendo, se aquilo é real ou foi só imaginação deles. E acontece que a gente chega ao ponto do clímax do filme. O filme ele vai construindo toda essa amizade entre esses dois personagens, quando tudo parece que vai ser mil maravilhas e flores. O pai do Jess dá a triste notícia para ele. A sua amiga Leslie morreu. Ela se afogou num riacho esta manhã. Parece que estava balançando numa corda e a corda partiu. Acham que bateu a cabeça. Sinceramente, foi uma cena que
Me pegou muito de surpresa, eu não tava esperando por isso. A construção do filme para chegar nessa cena faz com que seja uma cena muito impactante. E mesmo que o filme não mostre, a gente consegue sentir a perda do Jesse, porque foi tudo muito rápido. A corda da qual se rompeu e fez ela cair no riacho era a corda que eles usavam para acessar a Terabit. Sobre os personagens do filme, a gente vai ter, a princípio, o Jesse como protagonista e, como eu citei anteriormente, a Leslie vai virar amiga dele depois e, consequentemente, se tornar um dos protagonistas, né? No caso, protagonista secundária, sendo um dos protagonistas junto com o Jesse. A gente também tem a família do Jesse, no caso, as irmãs mais velhas dele, a mãe dele e o pai dele, que não vão ser tão importantes durante grande parte do filme. O máximo que a gente tem da família dele que vai ser importante é a irmãzinha mais nova dele, a Mabel. Mas de resto, basicamente a família dele vai estar ali só pra preencher papel mesmo. Além deles, a gente vai ter também o cachorro que o Jesse vai dar de presente pra Leslie. E a gente também tem a Janice, que é a menina que meio que faz bullying com a maioria dos estudantes ali. E também os pais da Leslie. Pra ser sincero, até pouco tempo atrás eu nem conhecia esse filme. Ele meio que veio parar no meu radar através do canal do Tropia. Fiquei curioso, depois vendo o vídeo, eu tive vontade de assistir o filme e eu fui lá. Totalmente sem nenhum compromisso, achando que ia ser um filme no máximo legalzinho e acabou se tornando provavelmente o meu filme favorito. Eu, sinceramente, não sei nem o que dizer. Eu amei esse filme de todas as formas que eu podia. Eu fiquei meio confuso, assim, em certas coisas, pra ser sincero. O filme, ele não explica tanta coisa do que ele apresenta, mas Ponte para Terabit não vai ser o tipo de filme que vai ter a fantasia como foco principal. O mundo de Terabit é só uma analogia para o escape da realidade, para mostrar para ter uma forma do Jesse e da Leslie escaparem da realidade triste que eles vivem. A Leslie, ela até que vive uma vida bem, ela é bem otimista, passa por seus perrengues, mas não tanto quanto o Jesse. O Jesse, a família dele é extremamente complicada, então a gente vê essa discrepância entre as duas famílias sendo refletidas nos próprios personagens. E falando sobre a personagem da Leslie, sobre a morte dela, sinceramente foi bem triste pra mim, porque chegou um ponto do filme que a Leslie, ela se tornou meu personagem favorito do filme. Então eu ver meu personagem favorita morrendo, cara, foi absurdamente devastador, assim, pra ser sincero. E inclusive falando sobre o final do filme, onde a gente vê a cena do Jesse, ele meio que seguindo em frente, ele aceitando que a Leslie partiu. Não necessariamente ele tá feliz com isso, mas ele tá aceitando, ele meio que usa isso como combustível para tentar tornar a Terabit real. Não literalmente, mas quase isso. Porque quando a Leslie, ela falece, o Jesse, ele tenta eternizar ela através de uma Terabit que ele mesmo vai criar ali, sabe? E ele acaba se reconciliando com a Mabel depois de eles terem discutido e tal. E é muito bonito ver aquela cena deles dois de mãos dadas indo pra Terabit. E antes de encerrar de fato o filme, o Jesse, ele olhando com aquela cara de tipo, foi difícil, eu perdi ela, mas eu segui em frente, sabe? Porque a questão não é que você esquecer, a questão é você, tipo, você vai sentir a perda. As perdas, elas não são inevitáveis, elas já acontecem, mas o que importa
é o que você vai fazer diante disso. E por isso que eu acho esse filme tão lindo. Eu acho que, inclusive, foi provavelmente a morte que mais me impactou. E muito irônico como um filme em um dia conseguiu fazer me marcar tanto. Eu já assisti vários outros filmes que me marcaram, mas eu acho que Terabithia conseguiu fazer algo que outros não conseguiram fazer direito. Então era basicamente isso que eu tinha pra falar. Se você assistiu até aqui, eu agradeço muito, porque, pra ser sincero, tem muitos outros canais aí que são melhores que o meu. Qualidade de edição melhor, roteiro muito bem feito, as pessoas mais carismáticas, mas mesmo assim, você resolveu dar uma chance pra esse doido aqui falando merda na internet. E é sobre isso. Muito obrigado e falou.